Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Fala galera, tranquilidade? Bom, hoje eu queria testar uma coisa com vocês aqui que eu fiz aqui, achei bem legal e queria que vocês tentassem em casa. Vou chamar isso aqui de uma experiência de desenho transcendental. Para esse exercício você vai precisar de um marcador. Pode ser colorido, eu estou usando cinza. Se não tiver marcador, serve lápis de cor também, ou mesmo um lápis 6B bem levinho. Você vai estabelecer um tema para esse exercício, tá? Aqui o tema que eu estabeleci para o meu foram personagens que poderiam aparecer numa história do Conan ou no universo ficcional do Conan, ou seja, um universo medieval fantástico, né? Algo assim de realista, porém fantástico, né? Com monstros, criaturas. E esses personagens que eu estou rabiscando aqui, a ideia é o seguinte: você tem esse tema, né? Personagens, seres humanos, né? Na maioria aqui são criaturas humanas, e que tem participar desse universo ficcional. Então tem que ter um certo estilo visual, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai deixar o lápis passear aqui sem pensar muito, tá? Sem querer, já nessa primeira parte aqui de estabelecer essas manchinhas no papel, de ter exatamente o que vocês têm uma ideia do que vai ser. Esse vai ser um feiticeiro, esse vai ser um guerreiro, esse é um homem, esse é uma mulher, esse é um velho, pelo menos para a expressão corporal seguir mais ou menos a ideia. Mas você não vai estabelecer nenhum detalhe nessa hora, vai deixar uma mancha no papel mesmo, umas áreas um pouquinho mais escuras, outras um pouquinho mais claras, e vai deixar o lápis passear. Se você estiver usando marcador, deixa o marcador passear e deixa surgirem oportunidades no papel, porque você vai precisar dessas oportunidades, essas manchas, essas áreas, elas vão entrar na segunda etapa do exercício, tá? Então aqui eu acelerei um pouquinho essa etapa do vídeo para ficar o vídeo um pouquinho mais rápido para vocês assistirem, mas eu levei aqui uns 3 a 4 minutos para fazer essas manchinhas no papel, tá? Fui deixando, como falei, tem uma ideia do que é o personagem que eu estou rabiscando, mas eu não sei os detalhes sobre ele. Esse aqui, por exemplo, era um cara fortão, anterior era uma mulher guerreira. Agora estou fazendo um mago com um manto bem grande, esvoaçante. Então essa é a proposta. Universo ficcional estabelecido. Você vai ter mais ou menos um arquétipo para desenhar, para jogar ali as manchinhas, e vai deixar assim mesmo, tá? Deixa essas áreas que vão surgindo quase que por intuição, elas vão servir para a segunda etapa do exercício. Bom, com todas as manchas no lugar, você vai pegar agora uma caneta Bic ou uma caneta de nanquim, e agora você vai utilizar aquelas manchinhas que estão no papel para tentar encontrar formas, roupas, adereços, armas, coisas que se encaixem mais ou menos naquelas manchinhas. Você vai dar uma lapidada. Eu vou definir o personagem agora, vou deixar ele todo certinho, pronto. Não, você não vai fazer isso agora. Você continua estabelecendo somente alguns dos detalhes que não estavam aparecendo antes. Você vai utilizar então as oportunidades que surgiram para definir melhor os personagens. Esse primeiro seria um guerreiro, tá? Algo parecido com o Conan. Então eu utilizei uma mancha que estava mais longa para fazer um escudo, utilizei umas manchas que estavam ao redor da cabeça para fazer uma capa feita de pele. E assim você vai utilizando o que te surge, o que te parece ser uma coisa ou outra, você vai definindo aí. Você não precisa se preocupar se a coisa não vai ficar legal, tá? A ideia aqui não é você definir todos os personagens da sua história aqui e pronto. Não. Aqui é para destravar a criatividade, destravar o traço, deixar a sua mão passeando no papel, de maneira que, meio que por acidente, você encontra os personagens que estão ali atrás daquelas manchas. Esse segundo personagem eu imaginei como fosse uma espécie de antagonista. Utilizei aquelas manchas na lateral para fazer chifres no capacete dele, e ele está usando uma espécie de armadura, diferente do outro que está usando pele. Esse usa algo metálico e uma capa lisa por trás, um aspecto mais maligno do que o anterior, que é algo mais rústico. O terceiro personagem, ele está meio recurvado. Eu pensei, quando estava fazendo a mancha, em uma espécie de uma velha sábia, uma bruxa,
algo assim, alguém que vai auxiliar o personagem de alguma maneira, dando pistas. Então eu aproveitei a silhueta curvada para ressaltar esse aspecto. Deixei um cabelo ralo, esvoaçante, caindo para o lado, e uma roupa como fosse uma espécie de vestido rasgado, e ela está se apoiando em uma bengala rústica feita de um pedaço de madeira qualquer. Já o quarto personagem, eu pensei algo como um xamã. Então ele está com os braços erguidos, como se estivesse invocando algum tipo de feitiço. Eu pensei isso quando estava fazendo a mancha. Então alguém invocando alguma coisa, os braços elevados. Mas aí eu comecei a pensar em que tipo de roupa ele usaria, né? Então eu pensei em algo como fossem faixas envolvendo o corpo. Não necessariamente uma roupa completa, mas uma série de faixas que envolvessem o corpo dele. Como se fosse um feiticeiro, um xamã de uma tribo. E ele está descalço. Ele usa faixas também nas pernas, mas os pés estão descalços. Já esse personagem, eu pensei como se fosse um soldado qualquer de um exército, um de milhares, né? Então, se você tivesse que desenhar um soldado de um exército e ele repetir esse desenho várias vezes, como você faria? Eu imaginei um traje simples, uma mistura de armadura e tecido, usando uma espécie de saiote, um capacete, as pernas desnudas, utilizando sandálias ou alguma espécie de bota curta. Então, um visual simples para ser repetido várias vezes. E ele está segurando uma lança ou uma espada. Essa aí seria uma guerreira. Também pode ser auxiliar do protagonista. Ela também está utilizando uma capa de pele e por baixo também faixas envolvendo parte do corpo e com uma espécie de sutiã na parte de cima, um biquíni, né, com uma saia feita de faixas e pele na parte de baixo. Ela está segurando uma lança longa e as botas eu pensei também como se fossem tiras de pele de algum animal envolvidas em tiras de couro. Então, para uma roupa mais para um ambiente mais frio. Depois, se você quiser, você pode voltar e refinar mais ou escolher o visual que você achou mais legal de todos os personagens criados, ampliar e melhorar esse desenho. Esse aí eu imaginei um antagonista bem forte, um cara tipo um monstro mesmo, de músculo gigantesco. Ele é como se fosse uma espécie de carrasco. Ele está usando ombreiras de metal com espinhos. Ele é bem forte, né, bem musculoso. A roupa dele consiste nesses partes de metal, como fossem partes de uma armadura, pele e tecido tipo couro para fazer o saiote que ele está utilizando. Nos braços, nas mãos, ele está usando tiras de couro também envolvendo, e ele segura um machado bem grande. Isso eu já tinha estabelecido no início lá da mancha. Essa área branca retangular aí seria um machado gigantesco que ele está segurando. É uma figura blocada, forte e quase um quadrado, né, em termos de visual. Já essa figura é um mago benevolente. Ele tem dois pássaros que estão no ombro dele, um voando e um está pousado. Eu pensei ele utilizando um manto longo, meio rasgado, meio velho, né? Como se fosse um cara muito, muito velho, mais do que aparenta. E ele é uma figura benevolente e o manto esvoaçante. E depois você pode definir melhor o material. Pensei a princípio tecido mesmo. Essa última figura é outro antagonista. Eu imaginei quase como fosse uma figura cyberpunk, mas dentro desse universo do Conan. Então ele tem uma armadura complexa de metal, toda intercalada, toda preta. E eu pensei, quando está fazendo a mancha, em algo que saísse das mãos. E depois eu pensei, bom, isso podem ser correntes com armas na ponta. Então ele tem duas correntes que ficam presas aos pulsos e que ele utiliza como armas durante a história. Todos os personagens são geniais? Claro que não. Eu fiz isso aqui em 10 minutos. A ideia desse exercício não é criar personagens memoráveis, e sim te dar a oportunidade de soltar a sua criatividade e, quem sabe, a partir daqui, aí sim, você desenvolver algo que sirva inclusive para uma história depois. Fico aqui então o meu convite. Se você quiser vir desenhar e aprender mais técnicas comigo, na descrição desse vídeo tem um link para o curso Desenhando Heróis e também para o curso Criando Quadrinhos. Dá uma olhada nos links, se ficar com alguma dúvida é só falar comigo. Treine isso aí e me diga como é que ficou.